Espírito Santo, eu entro na tua presença neste momento, te peço sabedoria, conhecimento, pois eu não sei de nada, que eu não venha falar de mim mesmo, Senhor, mas que todas as palavras que saírem da minha boca sejam inspiradas pelo teu poder e pela tua unção. Coloca teu anjo aqui no altar, sobre a porta da igreja, e arranca toda a cortina maligna, Senhor, que está por cima desse ministério, Pai. Abre o acesso ao mundo espiritual e nos dá vitória pelo poderoso nome de Jesus. Diga, fala comigo, Senhor, que eu escuto e obedeço. Será? O problema de hoje é que nós ouvimos tanto a palavra de Deus, mas o temor a Deus, o coração das pessoas estão se acabando. As pessoas estão se tornando pessoas religiosas. As pessoas só querem buscar a Deus por bênçãos, por milagres, por cura e por coisas que venham alimentar o nosso ego. Mas nessa noite nós vamos falar de uma palavra muito importante que tem acontecido no povo de Deus, que se chama o pecado da murmuração. Você sabia que nós somos ingratos a Deus? Esse ar que tu respira, quem é que te dá? O feijãozinho na panela, o bife, as coisas que Deus, Ele permite chegar até você, aprenda uma coisa, não é por causa de você. Porque tem pessoas que procuram emprego e não acham, você sabe disso? Tem pessoas que terminaram estudos, e são pessoas que tentam encontrar na medicina, pessoas que terminaram a advocacia e outras coisas a mais, e as portas estão o quê? Fechadas. Então, tudo que favorece a você, aprenda uma coisa, nunca diga que é você. É o Espírito Santo que concede que essa bênção chegue até quem? Até você. Mas aprenda uma coisa, quando você pede a Deus algo a Deus que você não tem, quando Deus te dá, por que você murmura? Porque agora isso que Deus te deu já não é mais suficiente para você. Tem pessoas que pedem uma casa, quando Deus dá a casa, a pessoa começa a reclamar que a casa é grande. Ah, essa casa é grande, eu não aguento. Se a casa é pequena, diz que a casa é pequena. É verdade ou não é? Se não tem troços, quando Deus dá, já começa a dizer, ah, essa casa está cheia de troço demais. Então não dá para entender o que passa na cabeça de quem? Das pessoas. Quando tem pouco cliente, clama a Deus para Deus dar cliente. Quando tem muito, já começa a reclamar porque está trabalhando demais. Então não dá para entender o ser humano. Se é solteiro, fica clamando a Deus, Deus me dá um marido, me dá uma esposa. Aí quando se casa, começa também agora a reclamar por causa do marido e por causa da esposa. Irmão, se tem uma bicicleta, pede um carro, Deus dá o carro. Quando começa a ter o carro, já começa a reclamar do carro. Então o ser humano, irmão, sempre tem esse defeito. Se não tem filho, aí fica clamando a Deus por filho. Quando Deus dá o filho, aí começa a reclamar que já não tem tempo mais para nada, que melhor que não tivesse o filho, que melhor que estivesse sozinho. Dá para reclamar dá para entender o ser humano? Então Deus, Ele vai falar conosco através do pecado da murmuração. Você sabia que a murmuração é pecado de feitiçaria? Você sabia que quando você está murmurando, tem pessoas que murmuram da comida, tem pessoas que murmuram da roupa, tem pessoas que murmuram da cidade, tem pessoas que murmuram do emprego, tem pessoas que murmuram dos amigos, das amigas, é verdade? Então, irmão, é uma situação que o Espírito Santo, ele se aborrece. Por quê? Porque quando você murmura, você está atraindo presença maligna para a sua vida. O demônio da murmuração, ele vai usar a sua boca para você começar a ser ingrato com quem? Com Deus. Então olhe para seu irmão, diga, nunca seja ingrato com Deus. Diga, deixe de murmurar. Se não é obreiro, quando Deus levanta com o obreiro, aí começa a murmurar. Ah, meu sonho é ser obreiro, pastor.
Aí quando Deus levanta, Josivan, aí começa a reclamar: se eu soubesse que seu obreiro era assim assado, eu não queria. Olha aí. Então, dá para entender o ser humano, irmão? Tem pessoas que têm o desejo de vir para o conjunto, mas quando não vem para o conjunto, não valoriza o que Deus deu. É verdade? Começa a murmurar, sai do conjunto. Então são várias situações que Satanás tem tido poder e êxito na vida das pessoas. E nós temos que aprender a ser pessoas gratas a Deus. Tem pessoas que quando entra o mês, que abre a porta, que viu a vizinha na frente, diz: misericórdia, esse mês vai ser só de azar na minha vida. Já começa a murmurar dizendo que aquele mês vai ser só de azar porque viu a cara da fulana que diz que é mal. Então, irmão, o ser humano é complicado, meu irmão. Só Jesus. Se tem um pastor babaca, reclama. Se tem um pastor que usa autoridade, reclama. Se a igreja usa autoridade, reclama. Se não usa, aí fica falando mal do pastor. O pastor não reclama fulano, não reclama ciclano. Aí se o pastor reclama, a pessoa começa a dizer: o pastor está sendo besta demais, o pastor quer mandar na minha vida. Vai entender o ser humano, meu irmão? É verdade ou não é? Se o pastor é homem de oração, se o pastor coloca a igreja para buscar, muitos reclamam: o pastor quer botar nós para jejuar, quer botar nós para orar demais, cobra demais. Aí se o pastor não busca em campanha, começa a reclamar: meu pastor não busca em campanha, meu pastor não faz ciclo de oração, e isso é o quê? Então é difícil lutar com gente, meu irmão. É muito difícil. Então nós temos que aprender a ser grato a Deus. É verdade ou não é? Olha o que aqui diz aqui, ó: a murmuração é um terrível lamento. Contra quem? Contra o Senhor. Então quando você está murmurando, você está indo contra quem? A Deus. Se você murmura da tua esposa, você está indo contra Deus. Ou se você murmura do teu marido, você está indo contra Deus. Se você murmura contra a tua igreja, tu está indo contra Deus. Se você murmura do teu emprego, você está indo contra Deus. Se você murmura da semana, do mês, do ano, você está indo contra quem? Contra Deus. Então nós temos que parar com isso, irmão. Você tem que aprenda uma coisa. Você sabe por que é que surge a murmuração? Porque você não quer lidar com seus problemas. Toda pessoa que não quer lidar com seus problemas, que não quer passar aflição, que não quer passar luta, que quer viver só do mel, mas não sabe que também vai ter espinho na sua vida, porque quando eu sei que a minha vida não só é de bênção, que não só é de alegria, vai ter momento que eu vou chorar, vai ter momento que eu vou entristecer, eu sou satisfeito em qualquer área que eu tiver, e vou sempre agradecer a Deus. Eu vou fazer como Jó. Jó perdeu filho, Jó perdeu casa, Jó perdeu família, perdeu funcionários, Jó perdeu tudo que ele tinha, mas ele continuou adorando a quem? Adorando. Deus deu, Deus tirou, louvado seja o nome de Jesus. Mas o problema é, você só quer ganhar. O problema é que você só quer viver por cima da carne seca. Você só quer o leite e o mel. Você tem que aprender a assumir a sua responsabilidade. Sim ou não? Você tem que aprender que vai ter momentos da sua vida que você vai ter carne na panela, que você vai ter de tudo bem do melhor. Sim, irmão? Vai ter momento que você vai abrir sua geladeira e não vai ter nada, mas você tem que ser grato a Deus com a geladeira cheia, mas você também tem que ser grato com a geladeira o que? Seca. Ou você só ama a Deus quando Deus está te dando as coisas? Ou quando tudo vai bem na tua vida? Eu queria que as pessoas soltassem o celular. Esse é o momento da palavra. Viu? Depois eu vou perguntar aos que estão com o celular perguntas. E aí eu quero respostas. Porque nós temos que amar a Deus. Amém? Ou canta ou assoveia. Ou assoveia ou canta. Diga glória a Deus.
Nós estamos falando sobre o quê? Quem sabe? Murmuração. Você já parou para pensar se vocês estão murmurando ou não? Vai comer, começa a se lamentar. Essa comida não presta. Aí você vai em São Paulo, você vê pessoas morando debaixo de viaduto, em cima de caixa de papelão, comendo pão jogado no lixo, bandecos daqueles restaurantes de sobra dos outros, eles comem e amanhece o dia com a Bíblia na mão e louvando a quem? A Deus, feliz da vida, mesmo comendo aquele arroz de subejo dos outros, ou comendo um pedaço de pão de subejo dos outros, mas eles continuam o quê? Agradecendo ao Espírito Santo. Diga agora, Deus, você sabia que Deus vai provar você para saber o teu amor a Ele? Tem coisa que acontece na tua vida que você pode até pensar que é o diabo, mas não é. Deus, Ele permite para saber e para provar a sua fé, se você ama Ele verdadeiramente. Diga glória a Deus. Tem emprego que você perde, que é permissão de Deus, é para provar se realmente você vai permanecer agradecendo a Ele. Muitas vezes Deus permite um mês ser mal para você, não é que Ele fez o dia mal para você, Ele vai permitir que algo aconteça na sua vida, para mudar a rotina da tua vida, para ver como é que você vai agir nessa rotina, se você vai continuar vindo para a igreja, agradecendo a Deus, adorando a Deus. Então aprenda uma coisa, nós somos provados por Deus. Pastor, Deus prova, Deus provou José ou não provou? Deus deu revelação que ele seria grande autoridade, mas olha o que Deus fez. Deus permitiu que os irmãos dele vendessem ele, sim ou não? Jogou dentro de um poço, depois vendeu para ser escravo de Potifar, sim ou não? E depois que ele estava lá em Potifar, a mulher de Potifar se levanta contra ele, dizendo que ele ia estrupar ela, depois vai para uma penitenciária. Ele era para dizer, eu não vou mais servir a Deus, mas ele continuou adorando a Deus na casa do pai dele, ele continuou adorando a Deus como escravo, lá na casa de Potifar, ele continuou adorando a Deus dentro da cadeia, e ele passou pela prova, e Deus fez ele ser um grande governador. Diga glória a Deus. Não pense você que Deus para te dar algo, não pense que Ele vai te dar mão bandeja não, viu? Ele vai provar você primeiro para depois te dar. Diga glória a Deus. Porque Deus, Ele primeiramente, quando Ele vai dar algo aqui, Ele testa o teu caráter primeiro, para depois Ele dar a bênção que você está pedindo. Porque se muitas vezes Deus der a bênção para você, sem você estar preparado para a bênção, você vai murmurar e vai perder ela. Diga glória a Jesus. Então nós temos que aprender, irmãos, que as coisas que Deus vai nos entregar, elas não vêm de bandeja. Você vai ter que provar a Deus que você vai ser responsável naquilo que Deus vai te dar. Diga glória a Jesus. Ou você vai murmurar. Você já tem murmurado do seu casamento? Você já tem murmurado do seu emprego? Você já tem murmurado da sua casa? Você já parou para pensar se você já murmurou? Você já parou para pensar se você murmurou da comida que você come? Da cidade que você mora? Muitas vezes, você não entende que muitas vezes o diabo está usando a sua boca dentro da sua casa para amaldiçoar a sua casa, para amaldiçoar a sua família, para amaldiçoar o seu emprego, para amaldiçoar a sua vida. Em todas as áreas, a palavra que você abrir a sua boca, você vai comer ela. A Bíblia diz, lá em Provérbios, que comerás do fruto da sua língua. Tem pessoas que amanhece o dia, sentam a dor, acho que eu estou com caroço no bucho. Acho que eu estou com câncer no seio, eu estou com nódulo no seio. Acho que eu estou sentindo uma dor na perna, a pessoa já profetiza. Acho que eu estou com osteoporose. Eu sinto uma dor no pescoço, a pessoa já profetiza. Eu acho que eu estou com um bico de papagaio. Ou com um papagaio todo. E você não entende que você está se amaldiçoando com a sua murmuração. Está se amaldiçoando com as palavras que saem da sua boca. Quando você sentir uma dor em qualquer parte do seu corpo, que Satanás
já botar na tua mente que seja um câncer, seja o que for, você coloca a tua mão em cima e diz: Senhor, eu creio na tua cura e no teu milagre, eu dou uma ordem, desapareça pelo poderoso nome de Jesus. Diga glória a Deus. Se você achar que o teu comércio está começando a desandar, dobre os seus joelhos: Senhor, me dá direção, porque está desandando, mas eu profetizo que o meu comércio é abençoado. Diga glória a Deus. Se o teu casamento está dando algo errado, comece a clamar a Deus, dizer: Senhor, muito obrigado pelo casamento que o Senhor me deu, mas agora se levante contra Satanás. Diga: Satanás, eu dou uma ordem, saia do meu casamento em nome de Jesus. Você tem que aprender a usar a fé e não murmurar. Não murmure. Tem muita gente morando debaixo da ponte e você murmurando da casinha que você tem. Pastor, é pequenininha, mas foi Jesus que te deu. É grande demais, pastor, dá trabalho, mas dê glória a Deus, foi porque Jesus te deu. Pastor, eu só comi arroz com ovo hoje, dê glória a Deus que esse arroz e esse ovo foi Jesus que te deu, meu irmão. Pastor, eu ganho pouco no meu emprego. Pastor, eu queria ganhar mais. Dê glória a Deus no pouco, que Deus te colocará no muito. Diga glória a Deus. Mas se você murmurar no pouco, Deus não vai te dar o muito. Então você tem que aprender a adorar a quem? Adorar a Deus, irmão, não é só ficar glória a Deus, aleluia. Eita, pai, eu... Não. Você tem que adorar a Deus com tuas ações. Você tem que adorar a Deus com o teu casamento, com a tua casa, com o teu emprego. Você tem que adorar a Deus pelo dia, pelo ano, pelo mês. Ou eu estou enganado? Você entendeu que muitas pessoas, quando recebem bênção de Deus: eita, pastor, eu tenho um milagre para contar. É ou não é? Minha irmã, você tem milagre para contar todo dia. Todo dia Deus te dá livramento, todo dia Deus dá o pãozinho para você, todo dia Deus dá a vestinha para você, todo dia Deus protege você de acidente, todo dia Deus protege para que o diabo não arrebente com a sua vida. Então nós temos motivo suficiente para adorar a Deus em qualquer situação, meu irmão. Mas eu só adoro a Deus, pastor, quando eu ganho dinheiro, quando tudo vai dando bem na minha vida. É só dar qualquer coisa mal, Jesus me abandonou. Eu não vou mais para a igreja não, porque Deus não deu aquela bênção que eu queria. E a murmuração é pecado de feitiçaria. Toda vida que você está se lamentando dentro da tua casa, você está sendo um instrumento de macumba. Sabia disso? A murmuração traz miséria, a murmuração traz doença, a murmuração traz tudo de ruim para a sua vida. Mas quando você consegue adorar a Deus diante da dificuldade, você pode chorar uma noite, mas a alegria vem no amanhecer do dia. Diga glória a Jesus. Então a murmuração é terrível lamento contra o Senhor. Toda vida que você está murmurando, você está murmurando contra quem? Contra Deus. Você vai continuar murmurando contra Deus? Você vai atrair demônio para sua família? Você vai dizer que o teu casamento não é de Deus? Você vai dizer que esse emprego que você tem não é de Deus? Você vai continuar falando isso? Você vai lamentar do mês, do ano, da semana? Você vai murmurar? Tem pessoas que queriam ter filho, aí quando tem um filho, pode deixar as criancinhas agora. Quando tem os filhos, aí diz que não tem mais tempo de vir para a igreja, porque agora tem um filho. Você quer que Deus tire seu filho para você vir para a igreja? O seu filho é empecilho para você buscar a Deus? Ou a Bíblia manda que você traga o seu filho para a igreja para que ele aprenda, para que quando cresça não se desvie do caminho do Senhor? O problema está em você ou em Deus? Ou no seu filho? Vai botar o seu emprego como obstáculo para buscar a Deus também?
Porque senão Deus vai tirar teu emprego. Se seu emprego vai impedir de você se salvar, Deus vai permitir que você perca seu emprego. Então, irmão, nós devemos ser grato a Deus. Diga glória a Jesus. Porque enquanto você não é grato, tem pessoas morando debaixo de ponte, agora, neste momento, com a Bíblia lendo e louvando e adorando ao Senhor. Tem pessoas, você que tem sua casa e fica reclamando, tem pessoas pagando aluguel e adorando a presença do Espírito Santo. Viu? Você que tem seu esposo, tem seu marido, que não agradece a Deus, tem muitas pessoas que hoje estão morando sozinhos, estão adorando a presença do Espírito Santo. E muitos que estão casados hoje, que estão agradecendo a Deus pelo marido e a esposa que Deus deu. Então olhe para seu irmão, não murmure contra o teu marido. Diga assim, ele é feio, mas foi Deus que deu. Pastor, ela tinha a bunda murcha, pastor, mas foi Deus que te deu. Pastor, está cheio de estria, mas foi Deus que te deu. É baixinha, é gordinha, é alta, é magra, mas foi Deus que te deu. Pastor, come demais, mas foi Deus que te deu. Irmão. Então nós temos que aprender a agradecer a Deus pelo que Deus nos dá. Diga glória a Deus. Porque quando Ele te dá é seu, é verdade ou não é? Ninguém toma. Agora quando Deus não dá, aí o diabo toma. Até mesmo a rebeldia, pois por mais que o Senhor faça o homem, olha aí, por mais que Deus te dê, porque você sabia que nós temos uma tendência de se esquecer do que Deus deu? Sabe disso? É só acontecer algo errado, você se esquece do que Deus já te deu. Sabia disso? É semelhantemente assim. Não tem pessoas que você faz 99, é verdade, não é? É minha amiga, é meu amigo, é meu pastor, não é? Mas no dia que eu escuto um não, diz eu não gosto mais do pastor. Já não vou mais com a cara de fulana. Só porque teve um não. Porque são pessoas que só querem sim. São pessoas que não querem ouvir um não. Nosso irmão Zé não tem a moto dele, a pessoa pega a moto dele 10 vezes emprestado. Aí no dia que vai, rapaz, eu não posso porque eu tenho uma viagem, já sai de cara feia. Eu não vou mais com a cara de Zé Nunes. Zé Nunes é meu amigo, não. Me negou a moto. Uma vez que você negou, Zé Nunes. É verdade, não é? Isso é do ser humano. As pessoas nunca se lembram do que já deu. Um não é suficiente para a pessoa esquecer do que Deus fez. Por isso que muitos se desviam. Então o ser humano tem a tendência a se amaldiçoar e murmurar. Isso é rebeldia, pois por mais que o Senhor faça, o homem sempre tem a tendência de reclamar. Se a igreja é perto, irmã Madalena, a pessoa reclama. Essa igreja era para ser mais longe. É perto demais da minha casa, não tem como eu escapar. Todo dia eu tenho que estar na igreja. Porque é perto, né? Aí não tem desculpa para não ir, né? Aí se é distante, outra reclamação. Essa igreja é longe demais. Tinha que ser na minha calçada. Então o ser humano, ele sempre é mal agradecido. Por tudo que Deus faz em sua vida, é motivo, só esse ar que tu respira é motivo de você adorar a quem? A Deus. É ou não é? Você quer ver uma coisa? Deixa Deus tirar esse arzinho que tu respira. Acabou-se. Então esse arzinho que tu respira é tão valioso que casa não compra, casamento não compra, ouro não compra, prata não compra. É verdade ou é? Casa não compra.
Porque quando Deus tira, tudo que você tem fica para trás. Então só esse azinho aqui é motivo suficiente para você dar glória a Deus na igreja e adorar a Ele em verdade e espírito. Diga glória a Jesus. Então, reclamar é do ser humano, é ou não é? Em outras palavras, o homem sempre quer ter mais. Nada é suficiente. É verdade ou não é? É do ser humano isso, irmão. Quero ter mais. Aí o pouquinho que Deus dá, que é abençoado, é suficiente para viver sua vidinha abençoada, é ou não? Mas o que é que a Bíblia diz? Que a ganância, a riqueza, ao dinheiro, muitos se desviarão da fé. Se você ganha 4 mil já não é mais suficiente para você. Se você ganha 10 mil, uns dias você diz, não, esses 10 mil não dá mais para eu fazer nada. Se você ganha 30 mil, depois reclama, é pouco. Não dá não. Se é um milionário, começa a reclamar, não, mas eu tenho que abrir mais lojas, eu tenho que abrir mais fábricas, não, porque o que eu tenho é insuficiente. O banco está lotado de dinheiro, mas ainda é pouco. A ganância para ter mais faz as pessoas se desviar da presença de Deus. Paulo diz, se vós tem um pãozinho para comer, as vestes para vestir, uma casinha para morar, Paulo diz, com isso ficai alegre e agradecer a Deus. Porque muitos, por causa disso, perdem a presença de Deus. Então ame a Deus, adore a Deus. Quando você estiver comendo aquele ovinho com arroz, levante para o céu e diz, Pai, eu te agradeço por esse arroz e por esse ovo, Senhor. Aí você vai ver que na outra semana vai chegar churrasco para você. Se você conseguir adorar a Deus no pouquinho, Deus vai te dar um emprego muito melhor do que você já tem. Diga glória a Jesus. Adore a Deus no pouco. Mostre para Ele que você ama Ele no pouquinho, no ovo assado, naquele arrozinho branco, que quando a gente olha, chega, treme. Obrigado, Jesus, por esse arroz. Aí Deus disse, opa, me agradeceu com arroz, agora eu vou mandar o churrasco, vou mandar agora o queijo, vou mandar agora o peixe, vou mandar isso, vou mandar aquilo, porque você adorou a Deus no pouquinho, no muito Deus vai te colocar, diga glória a Deus. Mas se você murmurar, até o que você tem você vai perder. Murmure da casa, que você vai voltar a pagar aluguel, viu? Murmure do emprego que você tem, que você vai perder, ele vai começar a ganhar menos. Agradeça a Deus no pouco, estou ganhando pouco, dê glória, porque Deus vai fazer você pegar um emprego melhor para você. Não reclame do seu marido não, ele é feio essa semana, mas no outro mês Deus vai fazer ele ser bonito. Deus é Deus de milagres, é verdade ou não é? Deus é Deus de milagre. Olha para seu irmão e diga, Deus é Deus de milagre, viu? De repente vão começar a olhar para você e vão dizer, rapaz, tu tá ficando bonito, que é isso, rapaz? Tu tá indo para academia, você tá fazendo o quê? Qual é a comida? Aí você diz, não, é a presença do Espírito Santo. Então, irmão, nós temos que aprender, diga glória a Deus, porque o diabo quer que você murmure. Você sabe como é que Deus rouba a sua bênção? Você sabe? É com o quê? Murmuração. A mulher de Jó olhou para Jó e disse, Jó, tu ainda vai adorar esse Deus? Aí ela começou a murmurar, esse Deus que nós serve matou nossos filhos. Olha, esse Deus que nós serve tomou todos os nossos bens, hoje nós estamos na miséria. Esse Deus que tu serve, Jó, colocou você com lepra. Ela começou a contribuir o mal para quem? Para Deus. Aí ela salta e mais diz assim, Jó, blasfema contra esse Deus e morre e vai para o inferno, Jó.
Aí Jó disse, assim como fala uma louca, fala tu, nunca deixei de glorificar o meu Senhor. Deus deu, Deus tirou, louvado seja o nome de Jesus. Mas a tendência é o quê? Murmurar. A murmuração é terrível, meu irmão. Em 1 Samuel 15, 23, 24 diz, porque a rebelião é como pecado. A murmuração é pecado de rebelde. Como é que Corá seduziu a muitos? Moisés não era suficiente. O maná que caía do céu não era suficiente. O fogo que cobria o arraial para que à noite o vento não matasse eles de frio não era suficiente. Que era uma coluna de fogo. Deus colocava uma nuvem para que o sol não molestasse Israel, mesmo assim eles ainda murmuravam. Não trabalhavam, as suas roupas não envelheciam, apenas saía de dentro da cabana, já saía e maná, o pão do céu caía, eles pegavam aquele pão e todo dia o pão caía do céu, mas eles ainda murmuravam. Eles tinham um grande líder, mas eles murmuravam do líder. Aí Corá começou a se rebeliar, a murmurar. O povo começou a dizer, Moisés, melhor que nós tivesse lá no Egito como escravo, mas nós tinha pepino, nós tinha carne, nós tinha cebola. O que Deus dava não era suficiente. Você tem ideia o sabor daquela comida que vinha do céu? Você tem ideia? Quem é que mandava a comida feita do céu? Você já comeu comida feita do céu? Não, pastor, mas se você comesse, você não tem ideia o sabor como é que era. Você acha que a comida que Deus faz é ruim? Aquela comida tinha todos os ingredientes que um corpo precisava. A roupa deles não envelhecia, mas aí Corá começa a se levantar contra Moisés, fazer rebelião, fez o povo pecar e fez o povo descer vivo para o inferno. A murmuração, olha para seu irmão, diga, a murmuração é uma porta aberta para você descer ao inferno. Diga comigo, a murmuração é uma porta aberta para você perder a presença de Deus. Diga, a murmuração é uma porta aberta para você perder o seu marido, o seu emprego, as suas bênçãos. Tem pessoas, irmão, que não é crente e não murmura, você sabia disso? Eu vejo os casaizinhos, muitas vezes eu estou trabalhando aqui, tem um casalzinho, um moreninho, que passa com uma mulherzinha magrinha, os dois passam pegado na mão aqui, a coisa mais linda, meu irmão. Às vezes faz até inveja a muitos crentes, você sabia disso? Só anda agarradinho, feliz, né? Pastor, aquilo é uma farsa? Não, porque se fosse não andava. É porque se amam. Quem ama, irmão, não fica olhando se é bonito, se é feio, se é amarelo, se é preto, se é branco, se é gordo, não. Quem ama, a Bíblia diz que encobre uma multidão de defeitos. É verdade? É uma multidão de pecado, irmão. Quem procura perfeição, fica sozinho. É verdade, não é? Você pode ser bonitinho hoje, mas quando for amanhã, tu vai ver ao passar dos anos, você vai ver criar prega na tua cara, tu vai ver teu peito cair, você vai ver sua bunda murchar, você vai ver o busto do seu marido crescer, você vai ver ele começar a andar assim, ó. Viu? Porque tudo que é bonito um dia fica feio. Pega uma foto quando tu tinha 12 anos, olha agora, você que tem 40. Se não mudou, e vai mudar mais ainda, se não. Então olhe para seu irmão e depois deixe de murmurar. Então, porque a rebelião é como o pecado de feitiçaria. Quem murmura está sendo um pai de santo e uma mãe de santo, viu? Aí você venha me dizer que alguém que está fazendo macumba para você, não. Você está fazendo trabalho para você. Toda vida que você está murmurando a tua casa vai ser um ninho de demônios.
Toda vida que você murmura do teu emprego, você está atraindo demônios lá para o seu emprego, para o seu trabalho. Murmure. Fique murmurando. Porque você vai atrair demônio lá para o seu emprego, lá para o seu trabalho, irmão. Pouco tempo as portas se fecham. Pouco tempo se afasta todos os seus clientes. E não é outra coisa não, é sua língua. E não agradece a Deus pelo que Deus te dá. Ficar murmurando o seu emprego, vai chegar uma hora que o diabo vai pegar o teu patrão e vai dizer, rapaz, me perdoe, você é um cara muito bom, mas eu vou ter que te mandar para fora, eu vou te despedir. Mas rapaz, o que é que eu estou fazendo de errado? Não. Aí se Deus abrir a boca dele, ele vai dizer porque você está murmurando. Tem gente que murmura até da aposentadoria, você sabe disso? Não dá um prego numa barra de sabão, só vai buscar no banco e ainda... esse dinheiro está pouco demais. Não vai trabalhar. Se quer mais, vai trabalhar. Mas deixe de murmurar, pelo amor de Deus. Então, vai, quando der fé, tu for lá no banco, vai cair, viu? Vai bloquear. Porque o ser humano é ingrato, irmão. Se o marido é bom, a mulher não agradece. Se o marido não rala um cipazó, é porque o marido não presta, não agradece. Se o marido quer dar carinho e amor, a mulher reclama, deixa de liga, deixa de não sei o que, eu não gosto de mais estar me alisando. Se não dá atenção, aí fica reclamando, você não me dá atenção, quer que tá pensando em outra? Vai entender o ser humano, meu irmão? Senhor, me dá um marido, Senhor. Aí Deus dá, quando dá, reclama. Não valoriza. Ou não é? O ser humano é ingrato, irmão. O ser humano é terrível. É terrível. Então por isso que deixe de murmurar. Não adianta estar dando glória a Deus na igreja, viu? Não adianta dizer que Deus está na sua vida, viu? Como é que Deus está na nossa vida, nós vemos murmurando? O Espírito Santo que está em você murmura? É o Espírito de Deus que murmura em sua vida? Ou é o demônio que está fazendo você fazer isso? Então deixe de murmurar. Deus está querendo falar para pessoas aqui, ou você para de murmurar, ou você vai perder a sua bênção. Ou você para de murmurar, ou vai perder o seu marido, vai perder a sua esposa. Ou você para de murmurar, ou você vai perder o seu emprego, você vai perder a sua aposentadoria. Ou você para de murmurar, ou você vai perder a presença do Espírito Santo. Larga de murmuração, deixa de lamentar, de reclamar, deixa de estar falando diante de Deus murmurações, palavras pecaminosas, fazendo bruxaria na tua casa, na sua família. Pare com isso, enquanto é tempo. Agradeça a Deus pelo dia que você está aqui hoje, porque você poderia estar dentro de um caixão hoje, sendo envelopado, lançado dentro de um buraco com 7 palmos, irmão. Então deixe de lamentar. Seja grato a Deus, seja feliz, seja uma pessoa alegre, seja uma pessoa sorridente, alegre, feliz. Deixa de lamentação. Porque, irmão, isso é pecado de feitiçaria. Toda vida que você está fazendo isso, você está fazendo uma macumba dentro da sua casa, na sua vida, acendendo velas. Porque a Bíblia diz que a murmuração é pecado de feitiço. Você vira um pai de santo e uma mãe de santo. E eu dou um conselho a vocês: saia de perto de pessoas murmurentas. Se alonge, se afaste, porque essas pessoas vão para o fundo do poço e vai levar você também.
Fique perto de pessoas de fé, pessoas de autoridade, pessoas gratas, pessoas que amam a Deus, pessoas que vai trazer palavra de força para você, palavra de fé para você. Saia de perto de pessoas murmuradeiras. Só traz azar, só traz demônio, só traz doença, só traz maldição. Afaste de perto dessas pessoas, porque senão a terra vai te engolir. Se afaste. A murmuração de Corá foi tão grande, a lamentação dele foi tão grande, que hoje ele caiu, a Bíblia diz que ele caiu vivo no inferno, meu irmão. A terra se abriu e toda a tenda de Corá desceu de cabeça abaixo vivo para o inferno. Você quer ir para lá, contar Corá? Você vai pegar o mesmo espírito de Corá? Você vai pegar o mesmo espírito da tenda de Corá? Você quer emburacar como ele emburacou? Porque nada para ele era suficiente, e para os que seguiam ele, mas tinha uma equipe lá, que não era da turma de Corá, que aprenderam a adorar a presença do Espírito Santo daquilo que eles tinham. Diga glória a Jesus. Adore a Deus, que você vai ser feliz. É uma lamentação, já amanhece o dia espraguejando, já amanhece o dia contando derrota, já amanhece o dia lamentando, essa vida, essa casa velha, não sei o que, compra um caixão e vá para dentro, e vá lá para dentro do cemitério. Compre. Aí quer benção. Aí quer benção, não quer? Boca de macumbeira, boca de macumbeiro. Irmão, toda pessoa que vive murmurando é boca de macumbeiro. Se jogar uma praga no pé de planta, cai até o talo. Você sabia que toda pessoa que murmura joga praga nos outros? Mas você se envolva no Salmo 91, que praga não vai entrar na tua casa. Diga glória a Deus. Irmão, Deus me livre. Quando eu vejo uma pessoa murmurando, eu saio até de perto, pode cair um raio do céu e partir no meio, e o cabo tá junto e também. É verdade ou não é? Eu nunca vi pessoas que murmuram ser feliz. Só vive doente, só vive na derrota, parece que vai para frente, mas com meia hora volta tudo para trás, olha. Porque são pessoas murmurentas. Aí fica, glória a Deus, aleluia, oh glória, aleluia. Aí o anjo lá de cima diz, olha, boca cebosa, lava essa boca, deixa de murmurar, porque senão Deus não escuta o teu louvor e a tua adoração, boca cebosa. Irmão, boca de galinha preta, boca de despacho. É Bíblia isso aqui, irmão, tá na Bíblia aí, ó. Pecado de feitiçaria, é uma macumbeira. Quando você vê uma irmã murmurando, sai de perto, porque é uma macumbeira. Só traz mal, só traz coisa ruim, só atrai demônio. Porque quem tem o Espírito Santo não murmura. Aprenda isso hoje. Quem tem o Espírito de Deus não murmura. A Bíblia diz que o Espírito de Deus nos dá paz, nos dá alegria. É verdade ou não é? São os frutos do Espírito. Você tem domínio próprio, tem ou não tem? Mas quando você começa a murmurar, você está perdendo a presença de Deus. Vira a mulher de Jó, vira a turma de Corá. Você que murmura de comida, é bom que você passe fome, que as portas se fechem tudo na sua vida, para você aprender a respeitar a Deus. É verdade ou não é? Você que murmura do teu emprego, é bom que você perca ele. Vá sair procurando emprego e não ache mais. Irmão, você que murmura do teu marido, a morte vem a te buscar. Irmão, leve você para o inferno, porque você não é grato a Deus pelo marido que Deus te deu. Então, se está reclamando que está com ele, se preocupe não, que a morte vem te buscar, tu vai ficar sozinha. E você que reclama da igreja, não se preocupe não, que Deus vai te levar lá para a igreja católica, ou lá para um centro de macumba, virar mãe de santo, ou uma freira. Murmure, abre essa boca e murmure.
Deus está escutando tudo o que você está falando. Murmúrio do pastor, aquele pastor, não sei o que, ele está errado, boca de macumbeira, boca de macumbeiro, instrumento do diabo. Quer mais? Eu estou errado? Irmão. Aí Deus vai te dar um padre para cuidar de você, um pai de santo, para fazer, te benzer com um cigarro nos teus pinhaços. É verdade ou não é? Banho de ramo, banho de sal, banho de açúcar. Levar você lá para a encruzilhada, que vai ser a galinha preta. Murmure, fique murmurando. Então, suba um pouquinho, irmão João. Aí cadê que diz hoje? Fala mais, Jesus, né? Fala mais, Jesus. Cadê os glória a Deus que eu tô mais... Oxê, foi que morreu a igreja, foi? Rapaz, eu não vi mais um glória a Deus. O que é que tá acontecendo com esse povo, hein? Será que o negócio tá arrochado? Isso tá saindo agora, glória a Deus, né? Até Júnior tá ali, ó, escorado na parede, mano. Lucas não deu um glória a Deus hoje. Foi. Olha, quando a murmuração começa, olha aqui quando ela começa, viu? Para você aprender, viu? Olha aqui, a murmuração começa quando o homem não quer ouvir o quê? Um não. Quando o marido está com dinheiro, meu amor, foi Deus que te deu para mim. Ô minha benção, ô meu chocolate, é ou não é? Minha pamonha do sertão, é ou não é? Aí diz, amor, dá para você comprar uma saia para mim hoje? Aí o marido, minha filha, não dá, o mês que vem, pronto, já fica com raiva do marido. Aí esse marido não presta. Se eu soubesse, não tinha nem casado com ele, foi o diabo que mandou. Só porque deu um não. Você nunca me deu nada, viu? Aí o caba trabalha no sol quente, aí traz carne para casa, feijão, arroz, macarrão, paga água, paga energia, paga bujão, paga o remédio da farmácia. Ainda diz, você nunca me deu nada. Só porque ouviu o quê? Um não. No dia que pediu uma caixa de chocolate que o marido não deu, você não presta, você não me ama. Se eu soubesse, eu não tinha nem casado com você. É ou não é? Ser humano, irmão, não é brincadeira não. Então, diga comigo assim, a murmuração começa quando você escuta um não. Pastor é uma bênção, não é? Aí no dia que o pastor diz não para você, já não gosto do pastor. Vou me desviar, vou para outra igreja. Vou com a cara dele, ele é besta, é ou não é? Só porque eu vi o quê? Não. Pastor, eu posso fazer isso? Não, minha filha, não dá certo não. Aí já sai com a cara trucida. A murmuração começa quando escuta um não. Da parte do Senhor, mais deseja que o Senhor faça todas as suas vontades. Olha aí, ó. Irmão. Sobe um pouquinho, irmão Júnior. O pecado deseja ter mais. Mas o pecado vem quando queremos ter mais. Ou ponto de não. Aceitamos o não da parte de Deus, porque causa de muitas vezes deixarmos a ambição falar mais alto dentro do nosso coração. Acabamos esquecendo de todos os benefícios que assim o Senhor já por nossa vida, como também Israel fez. Irmão. Então quando Deus não dá, pronto, a pessoa já faz igual aquele jovem, né, que chegou no altar. Aí ele não tinha chegado ninguém na igreja, ele se ajoelhou, e aí ele tinha uma vontade tão grande de casar, desesperado, que ele não esperava pelo tempo de Deus. Aí ele começou a dizer, Senhor, oh meu Deus, eu te amo, meu Senhor, o Senhor é minha força, é o meu escudo, eu vou fazer um voto com o Senhor, Pai, a primeira que entrar, que o Senhor mandar,
eu caso com ela. Aí quem vinha entrando? A paralítica da igreja. Aí ele olhou assim, aí voltou para o altar e disse: Deus, deixa de brincadeira, Deus. Olha, Deus, hoje eu não estou para brincadeira. É ou não é? Tá vendo? Aí você veja como nós seres humanos somos. Se Deus dá roupa, a roupa não presta, é insuficiente, começa a reclamar em todas as áreas, meu irmão. Então aprenda hoje a não murmurar. Aprenda hoje a não ser boca de macumbeiro. Diga glória a Deus. Quando você ouvir você murmurando, eu vou te chamar de... Não é de irmã não, é de macumbeira. Macumbeiro rei. Êxodo 16:2 diz: toda a congregação dos filhos de Israel murmuraram contra Moisés, contra Arão, lá no deserto, e foram engolidos pela terra. Diga glória a Deus. Fique na santa paz do Senhor. Terminou o culto. Vai murmurar? Vamos murmurar? Vamos murmurar? Vamos murmurar, Madalena? Da cidade, da comida, dos filhos... irmão, do emprego. E da dor, e na dor na barriga. E quando dá uma dor de barriga, irmão Zé, murmura. Oh, meu Deus. Vamos ficar, não, eu não.